Fala aí, pessoal, beleza? Gente, professor Edilson de novo aqui. Vamos entrar um pouquinho aqui sobre conteúdos, né, relativos a código genético, genética molecular. A gente trabalha com esse conteúdo na parte da biologia 1, tá? E também na biologia 2, no conteúdo de genética. Então, nosso tema de hoje, ele vai ser sobre intron e vai ser sobre exon, tá? O que é intron, o que é exon. É um termo muito legal para se trabalhar, tá? Porém, você vai ter que fazer um entendimento bem legal desse conteúdo. Quando você fala em DNA, a gente sabe muito bem que o DNA é uma molécula, certo? Que contém bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina, guanina, certo? Existem pontos de hidrogênios que fazem essa ligação. Vocês sabem, por exemplo, que o DNA ele pode apresentar tanto a fita 1, né, quanto a fita 2, ou seja, DNA de cadeia dupla. Então, se eu tenho aqui uma adenina, na fita complementar eu vou ter uma timina, né? A ligação por ponto de hidrogênio ela é dupla. Se eu tenho timina de um lado, eu vou ter adenina do outro. Continua sendo ligação dupla de pontos de hidrogênios. Entre a citosina e a guanina, a gente já passa a ter, né, ligações triplas de ponte de hidrogênio e vice-versa, como guanina e citosina. Ok, legal. Molécula de DNA, geralmente cadeia dupla de nucleotídeos. Beleza. Aí nós vamos falar o seguinte sobre um conteúdo muito interessante que está conhecido como intron e como exon. Bom, gente, primeiro vamos falar uma breve história, tá? Não sei se você se lembra, no ano 2000, tá? Dois cientistas famosos, um chamado Francis Collins, o outro chamado Craig Venter, da Celera Genomics, nos Estados Unidos, exatamente no ano 2000, na Casa Branca dos Estados Unidos, juntamente com Bill Clinton, presidente, né, na época, eles anunciaram, tá, o chamado Projeto Genoma Humano. Eles anunciaram a conclusão do Projeto Genoma Humano. Até então, acreditava-se, né, que nós, seres humanos, tínhamos em torno de, olha lá, ó, 100 mil genes aproximadamente. Era o que se acreditava, correto? E não foi exatamente isso que foi encontrado de acordo com o Projeto Genoma Humano. O Projeto Genoma Humano, tá? Essa quantidade de 100 mil genes, ela foi totalmente descartada. E aí, na verdade, nós, seres humanos, apresentamos em média 30 mil genes. Agora, vamos entender um pouquinho. Edilson, tá? O que é um gene? Gene é um segmento de DNA, certo? Que tem a probabilidade, a possibilidade de codificar, tá, uma proteína. Então, é um segmento de DNA que codifica uma proteína. Agora, detalhe, existem genes que codificam proteína e existem genes que não codificam absolutamente nada. Absolutamente nada. Beleza? Então, entre codificar e não codificar, estão dentro desses 30 mil genes. Foi aí, a partir daí, então, tá, que se trabalhou com uma nova terminologia. Como assim, tá? Quando você fala em 30 mil genes, desses 30 mil, acredita-se, né, que 97%, ou seja, o famoso, entre aspas, DNA lixo, que não codifica realmente, verdadeiramente uma proteína. Que nesse caso, tá, correspondem aos segmentos conhecidos como intron. Já os 3% restantes são realmente os genes que conseguem codificar uma determinada proteína, certo? Então, eles correspondem a 3%. Então, uma molécula de DNA, por exemplo, ela tem segmentos, né, conhecidos como introns e conhecidos como exons. O que interessa, né, para que possa ser produzida no final do processo a proteína são os exons e não os introns. Então, como que todo esse processo, né, ele ocorre? Então, vem comigo aqui. Bom, isso aqui é o dogma central da biologia. O dogma central da biologia diz que uma molécula de DNA, certo? É possível originar uma outra molécula de DNA através de um processo conhecido como replicação ou duplicação. O DNA, por sua vez, pode formar uma molécula de RNA e vice-versa. Isso é chamado de transcrição. Se for do RNA para o DNA, transcrição reversa. É o que acontece, por exemplo, com o HIV, certo? O vírus causador da AIDS. O RNA também pode se replicar. E assim como o RNA pode realizar um processo de tradução para que se possa produzir moléculas de proteínas. Em linhas gerais, a aula de hoje, eu não posso esquecer o seguinte. Um DNA, tá? Ele para que se possa ser produzida uma proteína, primeiro o DNA vai ter que produzir um RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, certo? Ele vai servir como um dos coadjuvantes, tá, na produção das proteínas. Então eu vou ter primeiro transcrição, que é quando um DNA forma um RNA, e depois eu vou ter a tradução, que é quando um RNA forma uma proteína. Agora, detalhe, essa proteína para ser produzida, ela vai depender de quais segmentos? Os segmentos ativos, que nós chamamos de exons.
certo? Aí você fala disso, mas peraí, mas uma molécula de DNA, ela tem intron e ela tem exon. E os introns? Como ficam os introns nessa situação quando se forma a molécula de proteína? Os introns têm que ser removidos, tá? Existe uma enzima chamada espliceossomo que faz esse corte, tá? Eu vou mostrar para você como que funciona. Vou primeiramente aqui fazer uma breve análise. Primeiro nós temos a situação em que o DNA vai formar um RNA. Lembra? Quando o DNA forma um RNA, a gente chama isso de transcrição. Ok, legal. Lembrando que na transcrição, você sabe muito bem que o DNA ele tem duas fitas, olha aqui, ó. Em rosinha aqui a fita 1, em azul aqui a fita 2, o DNA ele tem duas fitas, existe uma separação das pontes de hidrogênio pela enzima RNA polimerase. Uma das fitas vai ser a molde que vai ser utilizada para formar o RNA. Nesse caso aqui você está vendo a fita molde é essa fita em azul aqui, beleza? Poderia ser de baixo sem nenhum problema. Então ela foi a fita que formou, serviu de base para formar a molécula de RNA mensageiro. Então, para se produzir proteína, primeiro o DNA produz uma molécula de RNA mensageiro, para depois, no final do processo, se unir com o ribossomo, RNA transportador e formar proteínas. Bom, então a primeira etapa está aí. O DNA vai servir de molde, uma das fitas, para formar o RNA mensageiro. Vamos seguindo aqui comigo. Vamos lá. Eu até peguei um esqueminha bem tranquilo aqui para você ver. Ó, eu coloquei aqui as duas fitas de uma determinada molécula de DNA. A de cima eu falei que é uma fita inativa e a de baixo uma fita ativa. Eu disse, por que você colocou que a de baixo é ativa? Bom, se eu coloquei que a de baixo é ativa, é ela que está servindo de molde. Para formar quem? O RNA mensageiro, certo? Então a gente vai usar como molde a fita 2, porque eu disse que é a fita 2. O exercício pode dizer que é a fita 1, nesse caso é a fita 2. É ela que vai servir de molde para formar o RNA. Então vem comigo, vamos lá. Timina vai parear com adenina. Adenina, uracila, adenina, uracila, guanina, citosina, citosina, guanina, guanina, citosina, e a gente vai. A, olha lá, ó. U, T, A, G, C, G, C, A, U, certo? Aí vamos de novo aqui, ó. A de novo, U, T, A. Tá tudo bem? Lembrando, né, apesar que você já aprendeu isso em código genético, que cada 3 bases você tem um códon, tá lembrado? Olha aí, ó. 3 bases, um códon. 3 bases, um códon. Mais um códon, mais um códon, mais um códon, mais um códon. Só que aqui em cima é códon de DNA, porque tem timina. Agora olha aqui embaixo, ó. 3 bases, códon, 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 códon e códon. Só que agora é um códon de RNA mensageiro, fechou? Pelo fato dele apresentar uracila. Bom, gente, aí agora vamos lá. E diz, pô, beleza, então a gente tem ali a fita de DNA, você tem aqui a fita do RNA, só que olha só no detalhe, gente, aquela sequência que você tem de DNA ali, a gente tem tanto o intron quanto o exon. O que vai codificar efetivamente o aminoácido para a formação de proteína é o exon, não é o intron. Então, nessa sequência aqui, que eu estou circulando nesse momento, tem tanto introns quanto exons. E nessa outra sequência de RNA, tem tanto introns quanto exons. Aí é que está o detalhe. O RNA que acaba de ser formado, a gente chama ele de, olha o nome, ó, pré-RNA mensageiro. Ou RNA mensageiro pré, tanto faz. Então a primeira molécula de RNA que acabou de ser produzida, ela é chamada de pré-RNA mensageira. Por que, Edilson? Porque ela tem tanto o intron quanto o exon. Ela tem a parte codificante, que é o exon, e a parte não codificante, que é o intron. E esses introns, eles precisam ser eliminados. Então vamos lá. Dá uma olhada aqui para você entender. Eu peguei aqui uma sequência, pode ver que está tudo coloridinho, certo? Então eu quis dizer aqui em relação aqui, que cada segmentozinho desse aqui, tá? Cada corzinha dessa corresponde ou ao intron ou ao exon. Então eu tenho aqui uma molécula que eu vou chamar de pré-RNA, olha lá, mensageiro. Muito bem. Então, o que interessa, né? O que interessa? Apenas o exon. Como ela acabou de ser formada, ela tem tanto o intron quanto o exon. O que interessa é o exon, o que interessa é o exon, os introns não interessam. Mas e Edilson, como é que esses introns são removidos? Eles precisam ser removidos para que o RNA ele seja efetivo para poder produzir proteína. Então, vamos lá. Existe, tá, uma técnica, né, um processo conhecido como splicing genético, ou corte e emenda do RNA. Lembra que quando ali atrás eu comecei a falar com você, eu te disse que tem uma enzima que realiza esse corte? Ele é chamado de expliciosomo, ou expliciosoma. É uma enzima, por isso que o nome é splicing, tá? Olha só para você entender que massa aqui em cima, ó. Vou até numerar aqui, ó. Número 1. Aqui eu tenho um RNA que acabou de ser formado. Bom, o RNA que acabou de ser formado,
Lembra? Eu chamo de pré-RNA mensageiro. Por quê? Ele tem tanto o exon quanto o intron. O que não interessa mesmo? O que não interessa? O intron. E aí, o que acontece? Acontece o seguinte. A enzima é chamada expliciosomo, correto? Ali no núcleo da célula, porque a transcrição ela ocorre no núcleo celular. Olha o que acontece. Ela vai se fixar, se posicionar exatamente aqui, ó, entre um intron e um exon. Então as enzimas se posicionam entre um intron e um exon. E aí olha para mim, olha a minha posição da minha mão para você entender. Então eu tenho a fita, eu tenho um expliciossomo aqui, tenho um outro aqui, certo? Beleza? Está entre o intron e o exon de uma e o intron e o exon de outra região. Aí o que o expliciosomo faz? Ele faz esse movimento, ó. Ele faz esse movimento para que os splínces, né, expliciosomos possam se encontrar. E nesse movimento, olha lá, ó, é gerado uma dobrinha. Tá vendo? É gerado uma dobrinha. Quem que está dobrando? O intron. Olha aqui a imagem, ó. Novamente, ó. Aproximou os exons entre si e eliminou o intron. Então, esse carinha que você está vendo aqui, tá? É o intron. Esse aqui é o que interessa, é o exon. Esse aqui também interessa, é o exon, que corresponde aos 3% dos genes codificantes. Legal? Edilson, depois que os exons foram unidos, o intron foi separado, que aqui nesse desenho está na cor vermelha, o que acontece? O expliciossome remove o intron é descartado. E aí os exons, tá, se aproximam. Resumindo, vamos lá, até fiz um esquema. Então é feito uma ligação entre o exon 1 e o exon 2, tá? Entre o exon 1 e o exon 2, os expliciosomos se aproximam e aí removem o intron é retirado e se aproximam os exons e no final do processo você só vai ter exon. Os introns foram retirados. Legal? Então, a molécula que acabou de ser formada, pré-RNA mensageiro, ela tem tanto intron quanto exon. Quando eu chamo de verdadeiramente RNA mensageiro, olha lá, ó, ela só tem genes codificantes, que corresponde aos 3%. Tá lembrado? Apenas exons. E existem inúmeras possibilidades. Eu posso ter uma proteína, né, que apresenta 2 exons, 3 exons, 4 exons, 5 exons. Existem uma infinidade de combinações, tá? Olha como que funciona isso. Splicing alternativo ou diferencial do RNA. Fica olhando. Olha o que pode acontecer. Você percebeu aqui? Aqui eu tenho um pré-RNA mensageiro em cima, né? Tá aqui em cima, ó, né? Um pré-RNA mensageiro, eu sei disso porque ele tem tanto o intron quanto o exon. Fechou? Olha as possibilidades que podem acontecer. Pode ver que eu coloquei coloridinho aqui para ficar mais fácil de você entender. Esse intron 1 pode se remover e esse intron 2 pode ser removido. Aí o que acontece? Junta o exon 1 com o exon 2 e o exon 3. Então eu vou ter uma molécula, olha lá galera, ó, com 3 exons diferentes. O 1, o 2 e o 3 juntinhos. Essa é uma possibilidade. Quer ver agora? Mas existem outras possibilidades. Eu posso ter aqui, né, como eu fiz ali atrás para você, os exons todos unidos. Exon 1, exon 2, exon 3. Mas esses exons podem ser fragmentados. Eles são segmentos, não pode? Então eu posso separar o exon 3, o exon 2, o exon 1. Se eu considerar essa primeira fita, eu vou ter uma proteína A. Se essa fita for toda fragmentada, eu posso ter uma proteína B, eu posso ter uma proteína C, eu posso ter uma proteína D. E dispara por aí, né? Não, existem várias combinações. A partir de um pré-RNA mensageiro, eu posso ter várias combinações. Olha aí, ó. A de cima é a primeira combinação. Essa aqui já é uma outra. 2. Essa já é a terceira. 3. Essa já é a quarta. Certo? Tem outras possibilidades? Tem. Quem disse que os exons têm que ficar separados? Quem disse que o exon 1 tem que separar do 2 do separado do 3? Eu posso combinar diferente. Como assim? Olha lá, ó. O exon 1 separou, mas juntou o 2 com o 3. Eu já vou ter duas proteínas diferentes. Mas quem disse que a combinação tem que ser assim? O exon 1 pode se combinar com 2 e deixar só a 3 separada. Eu já vou ter outras duas moléculas de proteínas diferentes. Mas quem disse que deve ser assim? O exon 1 pode se combinar com o exon 3 e deixar o 2 separado. Você está entendendo? Então, apenas de um pré-RNA mensageiro existe, né, uma infinidade de combinações de formações de proteínas. Isso é chamado de splicing alternativo ou diferencial do RNA. Beleza? Joinha? Uma questãozinha aqui para a gente poder, né, finalizar essa aula aqui. Olha lá. O projeto Genoma Humano teve por objetivo o mapeamento do genoma humano e a identificação de todos os nucleotídeos que o compõem. Após a iniciativa da National Institute of Health, the Book on the Table, bora lá, é brincadeira, dos Estados Unidos, centenas de laboratórios de todo o mundo se uniram à tarefa de sequenciar
um a um, os genes que codificam as proteínas do corpo humano. E também aquela sequência de DNA que não são genes, ou seja, que não codificam realmente. De acordo com o texto, analise as afirmações a seguir e marque verdadeiro ou falso. Vai lá. A transcrição ocorre no citoplasma. Está errado. Transcrição ocorre no núcleo das células e consiste na síntese de uma molécula de RNA mensageiro a partir da leitura de informações contidas na molécula de DNA. Está tudo certo, menos a palavra citoplasma. Falso. Galera, já cancela C, já cancela A. Exon é interessante, hein? É o que importa. Exon é um segmento de base nitrogenada de um determinado gene eucarioto que consiste em DNA que codifica uma sequência de nucleotídeos no RNA mensageiro. Verdadeiro. Já gabaritou, é a letra B. Mas vamos lá, que está errado. Os introns são segmentos de DNA que não codificam qualquer parte de proteína codificada pelo gene. Verdadeiro. O intron é inicialmente transcrito na molécula de pré-RNA mensageiro, transcrito primário, mas depois é eliminado durante o processo ou sprint do RNA, antes de sair do núcleo celular. Verdadeiro. A replicação é um processo na qual cada cadeia de DNA origina duas cadeias filhas geneticamente diferentes. Errado. A replicação são geneticamente iguais. E através de um processo semiconservativo estaria verdadeiro. Então tá errado porque ele usou o termo diferente, né? Resposta certa, letra B. Beleza, galerinha? Pessoal, muito obrigado, tá? A gente vai continuando com as aulas aqui, beleza? Para atender a galerinha da Biologia 1 e da Biologia 2 também. Até mais, grande abraço para vocês.